O ex-deputado federal e ex-aliado próximo do Jair Bolsonaro, Julian Lemos, deu uma entrevista pra gente, pro Meteoro, onde fez afirmações bombásticas. Entre elas está a afirmação de que, enquanto era presidente, Bolsonaro teria pensado em renunciar ao cargo, mas foi convencido a não fazer isso por quem? Bebiano e o ministro do STF, Luiz Fux. É mole ou que mais? Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bomba! Mas antes da gente falar sobre essa informação bombástica exclusiva que a gente conseguiu aí no nosso maravilhoso Meteoro Repórter com o Pedro Zambarda, eu vou aproveitar esse momentinho para fazer um convite e uma explanação para vocês a respeito da maravilha do café. Vocês sabem que eu sou viciadíssima em café, né? E eu sou, tipo, a chata do café, a pessoa que reclama de todos os cafés que toma. E é por isso que eu gostaria de recomendar para vocês a assinatura de café da Vero Cafés. Gente, sério, todo mês você recebe na sua casa uma curadoria inédita de cafés de pequenos produtores brasileiros, contando a história deles, contando, né, você pode saber de onde vem esse café, o que já é muito legal, e são cafés deliciosos, sério, ouve a chata do café, os cafés são muito bons, eu tô adorando o serviço, você recebe, como eu falei, mensalmente café na tua casa, com a curadoria inédita, tem um plano mensal e tem um plano anual que vem com brindes, e a gente vai ter um link na descrição desse vídeo e um cupom chamado Meteoro, você usando esse cupom você ganha 30% de desconto na assinatura mensal, ou 4 brindes na assinatura anual. É muito legal, os brindes são muito legais, eu não quero assim influenciá-los, mas os brindes são bem legais, ou 10% de desconto nos itens da lojinha também, tá? E esses cafés são realmente muito gostosos, e a ideia deles é criar aí uma comunidade de amantes do café aí, né? Tem uma revista digital, tem grupo no WhatsApp e tal, mas sinceramente, assim, o café realmente é bem gostoso. Os brindes, se você usar o cupom Meteoro, olha a louca dos brindes também, tem conjunto de xícaras, tem adesivo personalizado, tem uma prensa francesa que é bonitinha, tem guia de preparo, tem um monte de coisa. Super vale a pena, fica aí a dica, usa o cupom Meteoro, vocês ajudam a gente aqui e de quebra tomam aí um café delicioso também. Agora vamos saber sobre esta bomba, esta informação bombástica com a nossa Sofia Labanca. Bora lá. Sofia Labanca! Então a gente esteve assim, ó, assim pertinho do Bolsonaro renunciar. Estivemos assim pertinho, Ana. Isso aí, vamos dar os créditos, foi da entrevista que o nosso querido Pedro Zambarda fez com o Julian Lemos, publicada ontem à noite aqui no Meteoro. Tá disponível a entrevista completa, quase 1 hora de entrevista, tem várias informações importantes. Eu vou trazer só 2 delas aqui, mas recomendo fortemente que vocês vão lá ver a entrevista completa. Mas vamos lá, o que o Julian disse para o Pedro? O Julian Lemos, que é ex-deputado federal pela Paraíba, aí, filiado pela União Brasil, e que foi o coordenador da campanha do Bolsonaro no Nordeste, em 2018. Então, a campanha do Bolsonaro no Nordeste, 2018, foi coordenada aí pelo Julian Lemos. Acontece que ele acabou rompendo com o Bolsonaro e, desde então, já falou muita coisa. Não é a primeira vez que ele traz bombas aí sobre o Bolsonaro. Por exemplo, ele falou que já acusou indiretamente aí o Bolsonaro de violência doméstica contra a Michelle. Ele falou que a Michelle não estava presente quando o Bolsonaro admitiu, né, ter perdido as eleições em 2022 porque ela estava cheia de marcas. Aí entenda o que você quiser a partir disso, né? Então é essa pessoa que nós estamos falando. E daí ele, nessa entrevista que ele deu pro Pedro ontem, ele falou que o Bolsonaro já tinha uma carta de renúncia pronta, porque ele acreditava que iria perder o cargo por causa da Maria do Rosário. Vamos lá. Aconteceu. Na pré-campanha, Bolsonaro e o Fux. Deixa eu te falar. Na pré-campanha,
Bolsonaro lembra, todo mundo lembra daquele processo que corria no Supremo a respeito de Maria do Rosário e Bolsonaro. E estava se aproximando o momento decisivo de registrar chapa, e Bolsonaro ficou entre a cruz e a espada, que poderia ficar com a candidatura inviabilizada pela lei da ficha limpa. E ele fez uma carta para renunciar por orientação daquele ex-advogado dele, aquele Youssef. Tá? Uhum. E o Youssef queria que ele renunciasse, o gabinete não ficou em parafuso com aquilo, e Bebiano foi a pessoa que evitou que Bolsonaro renunciasse. Bebiano tinha uma amizade de muito tempo com o ministro Fux. Eles tinham, inclusive, lutado jiu-jitsu quando eram mais jovens, tirado faixa preta de jiu-jitsu. E Bebiano, se vendo naquela situação, falou para Jair que não fizesse aquilo. Ele disse, mas é melhor eu arriscar isso. Enfim, ia ficar muito pior, porque Jair não tinha estrutura para nada, nem dinheiro para viajar ele tinha. E a única estrutura que ele tinha era do gabinete. Bebiano, então, até conversou comigo, disse, Juliano, me chamava de rabugento, enfim. Olha, me deu uma ideia aqui, cara. Eu conheço uma pessoa, mas faz muito tempo que eu não vejo, eu não sei se ele vai me receber bem. Né? Aí eu disse, quem é? Aí ele disse, é o ministro Fux. E o ministro Fux era o presidente do TSE, lembra? E membro do Supremo. Sim. E o ministro Fux, eu tenho que dar razão a ele. Ele exatamente percebeu quem era Jair. Ele percebeu. Muito nobre como aquele ministro educado, fino, um cara, né? Via ali de uma forma mais de fora a personalidade de Jair Bolsonaro. Resumindo, Bebiano criou coragem, através da filha de Fux, que ele era amigo, pediu uma audiência com o ministro Fux. O ministro Fux foi e atendeu Bebiano. Bebiano, quando saiu da reunião, conversou comigo, extremamente feliz, porque quando o Fux o viu, foi simpático com ele. Oi, meu amigo, por onde você anda? Tal, aquela coisa toda. E ele disse, olha, eu sou advogado de Jair Bolsonaro. Fux, segundo Bebiano, o rosto de Fux mudou, como quem disse, por onde você está, meu amigo, onde você foi entrar. Aí ele foi e fez a defesa que ele acreditava, que Jair estaria ali com uma boa intenção, e Fux, por conhecer Bebiano, saber exatamente quem era Bebiano, uma pessoa correta que era, querendo ou não, deu uma... Né, eu sou advogado dele, estou ali com ele. Deu essa energia. Exatamente. E Bebiano era um cara de um network de amizade. Resumindo, conseguiu fazer com que Fux recebesse Jair para uma conversa informal. E lá, Fux, assim como uma boa parte dos brasileiros, deu uma carta de crédito a Jair. Aí, Ana, esse trecho aí. Tem tanta coisa nessa fala, tem tanta coisa nisso aí. Vamos lá. Primeiro, o Jair quase renunciando por causa do processo da Maria do Rosário. Gente, isso é lindo. Isso é lindo. Passa nem o pai. Posa de machão, né? Diz lá que não estupraria porque ela nem merece ser estuprada. Mas dentro do gabinete dele, ele tá pensando, não, nem vou nem concorrer, vai que acontece alguma coisa. Né? Segundo, a imparcialidade dos juízes, né, dos magistrados, se fala tanto sobre como não, o julgamento é técnico, é imparcial. Confia. Você só precisa de um Bebiano aí, que veio a ser ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Bolsonaro, para botar a pessoa diretamente em contato, né? Quem vai julgar com quem vai ser julgado, para que passe uma carta de confiança. Pelo amor, né? Mas, enfim. Mas, Ana, esse foi um dos pontos que eu queria destacar aqui da entrevista do Pedro. Tem um outro ponto que eu achei bem interessante, que inclusive é o que está no título do vídeo aí da entrevista do Pedro, que é o fato de que Joyce Hasselman quase foi vice do Bolsonaro. Daí a gente...
Aham, Joyce Hasselman quase foi vice do Bolsonaro. Eu vou passar esse trecho e daí a gente discute um pouquinho por que que ela não foi. Sugerido, né, o primeiro nome sugerido do então candidato Jair Bolsonaro foi o general Heleno, tá? Ele foi o primeiro nome, porque ele era um militar moderado, um cara que já tinha uma boa circulação dentro dos governos, era um cara que realmente, assim, tinha uma... Não, vou até pausar aqui. Heleno, militar moderado. Moderado. General Heleno, aquele que foi parte da equipe. Nossa, faltou um nome agora do. Qual que era o militar que queria dar o golpe dentro do golpe? Nossa, faltou um nome. O pessoal do chat daqui a pouco lembra pra mim, mas o Heleno que foi parte do gabinete Silvio Frota, acho que é, se não me engano, que era o cara que queria dar golpe dentro do golpe. Isso, Silvio Frota. O próprio Pedro me confirmou aqui no chat. Moderado. Mas enfim, vamos continuar. Ele podia ser um equilíbrio ali entre Jair, já que o próprio Jair Bolsonaro era visto com muita desconfiança no meio dos militares. Eu falo dos militares de alta patente. Isso aí é notório, isso é histórico, né, que os militares, e depois ficou até provado no próprio decorrer do próprio mandato dele, que não era muito chegada a uma ala dos militares de alta patente, que na realidade não é um grupo só, ali há subdivisões, e Heleno circulava muito bem no meio deles todos. Então era muito importante a posição do Heleno. Não é à toa que ele teve uma posição de grande destaque como um dos ministros palacianos. E a Joyce, por um pequeno período, mas assim, um momento, né? Ela foi cogitada porque ela não era conhecida através da política, e sim através da sua oratória muito bem feita, era muito inteligente, articulava bem, era uma jornalista, tinha escrito o livro do Moro. Então, não foi, sim, ainda ali de forma muito superficial, só que, após esse primeiro contato, que Bolsonaro me ligou e pediu para eu falar com ela, tá? Parece que ela entrou em contato, parece não, ela entrou em contato, e Jair Bolsonaro, no primeiro contato, não falava com ninguém, isso é fato, tá? Não falava com ninguém. Então, eu entrei em contato com ela e marquei essa agenda. Eu me lembro que ele ligou e disse: Juliano, tu vê aí se é algo realmente seguro, viável e tal, e foi. E a gente foi no Piauí e a Joyce estava lá, tá? Estava lá no Piauí, a gente teve no apartamento dela. Eu tenho não só as fotos, como os vídeos dessa reunião. Estava presente eu, Bolsonaro, ela e minha esposa. E nesse momento a gente estava lá conversando e ela dando os conselhos a ele, conselhos bons, visão, jornalismo, aquela coisa toda que ela sabia. Depois dessa reunião, ele teve uma boa impressão, mas depois ela se encontrou com Bolsonaro e Eduardo em São Paulo. Aí foi nesse encontro que desandou. Aí ela realmente foi cogitada para ser deputada federal. Porque o pessoal é um pessoal assim que, quando vê muita energia numa mulher, ele se retrai, tá? É como se tivesse ali não quero usar um termo muito machista, mas assim, gera insegurança. E no núcleo duro da política brasileira, todo mundo sabe que mulher é difícil se criar. Por que será? Por que será? Quando vê muita energia numa mulher, se retrai, Ana. Quando vê muita energia em uma mulher, se retrai. Ai, posso comentar um negócio? O uso do termo retrai, eu acho que é interessante nesse contexto. Vai lá, Ana. Vai lá, vai em frente. Não, só isso. Isso já foi o comentário. Ai, ai. Ou seja, masculinidade frágil, misoginia. Que mais que a gente pode falar isso? Mulherada que tá aí com o bolsonarismo. Vejam bem onde é que vocês estão se metendo, porque a gente que pode até pensar por um momentozinho, por um soprinho de momento, em dar poder para vocês. Mas se vocês tiverem muita energia, eles se retraem. Falei nada. Enfim, Ana, Absolutamente nada. o que você acha de tudo isso?
vamos começar pelo fim, né? A Joyce Hasselman tem uma participação na política nacional, assim, que eu até hoje eu acho inacreditável, assim. Inacreditável. Mas nunca ia acontecer mesmo, ela ser vice do Bolsonaro, né? Vamos lembrar de uma outra mulher que quase foi vice do Bolsonaro? Janaína Pascoal quase foi vice do Bolsonaro. É verdade. Você veja que o bolsonarismo ele tá sempre pensando em como usar bem uma mulher, né? Em geral, nessa posição de vice aí, como uma forma de angariar votos das mulheres, não mudou nada, porque as conversas agora são Tarcísio e Michele, né? Continua exatamente a mesma coisa. Eu diria porque tem trouxas que aceitam, né, ser essa massa de manobra, achando que agradando aí ao machismo você vai conseguir um espaço de privilégio para você. Não vai, né? Porque, como bem disse aí o Julian, quando eles veem uma mulher com muita energia, eles se retraem, né? Na verdade, você é uma coisa para ser usada, mas não ouse ter personalidade demais ali, porque não é isso que eles querem. Eles querem um objeto para usar, né? Agora, sobre a possibilidade do Bolsonaro renunciar ali, também acho curiosíssimo que seja, né, em relação a Maria do Rosário. Você veja o impacto, né, que ela teve um impacto muito grande, assim, na história dele, né. Acho isso interessantíssimo. Mas é claro que o ponto mais interessante nessa história do Bolsonaro poder ter renunciado no meio, claro que é a relação ali, isso que o Julian conta sobre a reunião entre o Bebiano e o Fux, né? Essa proximidade aí, né, do Bebiano se apresentando como advogado do Bolsonaro e um ministro do STF. Eu me pergunto aí quantas pessoas que têm casos na justiça que tem essa possibilidade, né, de argumentar ali em favor de seus casos numa reunião fechada com o ministro do STF. Incrível, né? Que ele receba. E não apenas que ele tem esse espaço, mas que ele receba um alento nessa conversa, né? Não, tá tudo bem, pode continuar aí que você, né? Fica tranquilo, tá susse, né? Inacreditável, sim. Eu acho todos os contornos dessa história muito interessantes, assim. O Bolsonaro, para variar um pouco, já há muito tempo com o pi na mão, né? Completamente tomado aí pelo medo, corajoso, como se diz em casa, valente que nem um preá, sabe? Corajoso de nada, né? E precisando aí do auxílio de figuras maiores do que ele, com mais poder para assegurar para ele o caminho, né? Você veja o que é que assegurou o caminho do Bolsonaro até hoje, né? Pois é, né, Ana? Eu acho interessante a gente pensar em como o Bolsonaro tem zero poder de articulação. É sempre outra pessoa que está fazendo articulação para ele. Exatamente. É verdade, né? Ele foi carregado esse tempo todo. Sim. Mas é porque é isso. Isso também a gente já tinha percebido já faz tempo, né? Ele é um fantoche. Ele em si não é a grande coisa, mas ele é talvez a massinha de manobra perfeita, sabe? Ele é uma figura facilmente usável, né? Por quem quer obter o poder, mas não quer pôr a própria cara. Entende? A mesma coisa na tentativa de golpe. Por isso que dizer a tentativa de golpe é tudo o Bolsonaro. Não, ele tem responsabilidade sim, mas vamos botar no dos militares também, né? Com certeza. Porque não é como se ele tivesse provocado os militares. Eles estavam juntos nessa e ele estava sendo usado para fazer um golpe que os militares queriam dar e ainda querem, né? E se a gente bobear, eles dão. Eles dão.
Então não basta só tirar o Bolsonaro, não basta só ir atrás do Bolsonaro, né? Ele não é a coisa toda. Aliás, todos os envolvidos. E aí volta para questionar também a questão do Bebiano e o que aconteceu com ele, mas isso é um assunto para outro dia, né? Exato. Ficamos por aqui, Ana? Ficamos por aqui. Recebi recado do meu advogado, que não é para ir mais à frente nesse corte. Voltamos em instantes, apenas para dar tchau, que hoje foi punk, hein?